Estamos informando seus seguidores. Salve, salve. Logo menos aí um bate-papo com a Cláudia Adão. Mulher guerreira, doula. Ela também mexe com essências, né? Uma coisa que tem muito a ver com sentimento também, né? Live. Estamos ao vivo. Ó, ela já está online, hein? Só um minutinho. Daqui a pouquinho, Cláudia, a gente já vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Espera só um minutinho que já vamos começar o nosso bate-papo. Deixa só o pessoal comparecer. Começar a aparecer mais algumas pessoas aí. Salve, Elton, irmão. Lembrando que essa é a primeira live das atividades dos artistas da tarde, né? Depois teremos mais duas lives, uma às 16 horas e outra às 18 horas. E bora lá, ela já está aqui já. Deixa eu mandar essa live para algumas pessoas aqui. Vamos só dar aquele velho salve no pessoal. O pessoal acompanhar a gente aqui. Vamos lá. Calma aí, Cláudia, só um minutinho que a gente já vai começar aquele bate-papo da hora. O cenário tá caindo? Tá caindo aí, ó. Acho que isso aí foi porque o Dinas viu e falou, esse quadro tá aí. É mesmo, o Lins deu um salve, hein? O quadrão aqui é do Dinas. Não, ele me deu. Não, dele que ele e o Vandak. Ele deu pra Karen, só que ele não sabe. Ah, ainda vai ter um grande debate sobre isso aí. Vai. Tipo aquelas tretas que sai sangue, tá ligado? Opa, salve! Ó, o Adão, seu irmão aí está presente. Salve! Beleza, mano? Faz tempo que a gente deu aquele bate-papo da hora, hein? Vamos tentar agora. Rolou? Rolou! Aê, Danilo! Salve, Cláudia, firmeza, Salve, boa tarde. salve! Tá me ouvindo bem? Tá me Poxa, vendo? tô te ouvindo bem, Danilo. Você me ouve bem também? Tá ok, tô te ouvindo e te vendo bem, tranquilo. Ai, que boa! Você viu quem tá Poxa, online deu aí, ó? certo! Eu vi, meu irmão! Aí ele já falei pra Ai, ele ficar meu com atenção. Falei, ó, irmão! fala com a sua irmã, pô. Dá uma olhadinha lá, dá uma perguntada e tal. Gente finíssima ele, mano, gente Poxa, finíssima. Um dos nossa! poucos A vegetarianos que eu gente tem bati uma papo história aqui tão nesse casarão. justa, porque eu falo a coisa sempre me É, remete a ele, né? Então vai ser citado várias vezes. na live a gente falou bastante da vivência de vocês dois aí e falou a importância do começo da vida de vocês juntos ali na escola de samba e tal. E então vamos fazer uma pequena introdução, né? Estamos aqui agora fazendo uma live com a Cláudia Adão, assistente social, doula, né? Doutorando na FAU, né? Na USP, e pesquisadora sobre racismo, sobre esse cotidiano violento aí que o jovem negro no geral, toda a classe, todo o pessoal, né? Mas mais voltado, pelo menos o vídeo que eu vi era mais voltado para esse perigo que o jovem negro passa, né? Esse racismo todo, toda essa dificuldade para arrumar um emprego, o encarceramento, que o jovem negro é maior, né? De 18 a 30 anos, alguma coisa assim. Então, vamos falar um pouquinho com a Cláudia, vamos ver as experiências, vamos ver o que ela tem para nos dizer hoje. Eu achei bem interessante a sua, não sei se é profissão, doula, né? Porque é uma coisa muito de amor, de gostar e tal, mas falar um pouco sobre isso também. Tá bom? Fique à vontade aí, Cláudia, por favor, se apresente. Ah, tá ótimo. Então, eu começo pedindo licença
às minhas ancestrais, aos meus ancestrais, aos que vieram antes, né? Eu sou a Cláudia, eu sou filha da Margarida e do Cláudio, sou neta da Alcina, do Antônio, do Rosalino, da Anésia, sou irmã do Cláudio, tia da Zayla, do Luiz Otávio, companheira do Guinho e mãe da Tereza, né? E todo lugar que eu vou, eu sempre gosto, Danilo, de começar apresentando a minha ancestralidade, os que vieram antes e os que estão comigo agora, para mostrar que a gente não é sozinho, né? O indivíduo é constituído assim de muitas outras vidas, né? Então, em todo lugar que a gente vai, a gente leva todas essas pessoas, todos esses seres com a gente, né? Então, quando vou aqui falar um pouco da minha trajetória, das coisas que eu acredito, e para não ficar com aquela cara, ah, ela está falando dela, não, eu estou falando de tudo isso que me constituiu, né? De E um eu chego todo, né? assim, de todas essas forças, sabe? É um perigo a gente achar que dá conta de tudo sozinho ou que a gente se faz sozinho, né? Hoje eu estava conversando com a minha mãe, ela estava falando da importância, né, de acompanhar a criança na escola. Ela falou: olha, filha, eu consegui te acompanhar até quando você estava na quarta série, porque depois a mãe não tinha muito estudo e a mãe não deu conta. E eu falava: mãe, a senhora me acompanha até hoje. Quando eu era pequena, a senhora me ajudava na escola, ajudava a fazer a lição, depois me dava conselhos, cuidava de mim. Tem um episódio que eu conto para todo mundo, Danilo, que eu estava na escola e eu usava umas tranças e as crianças começaram a me xingar por causa da minha trança, falando que eu era feia, que era cabelo de medusa, que era macaca, sabe? Aí eu cheguei em casa e falei: mãe, tem como a senhora mudar esse cabelo, que eu não aguento mais ser zoada? E ela me disse que sabia que era difícil, só que não ia mudar o meu cabelo, Danilo, para não ter vergonha de ser quem eu era. E isso eu levo para todos os lugares. Em todo lugar eu vou com o meu cabelo afro, eu tranço, black power, com o meu turbante, vou falando dos meus ancestrais, né, representando a minha cultura, seja lá na Universidade de São Paulo, seja na comunidade do Rosário, seja na escola de samba, não ter vergonha de mostrar a nossa cara, né? E isso eu não aprendi num livro, numa palestra, aprendi com ela, né? Com meu pai. Meu pai tinha uma coisa bem interessante assim que ele fazia. Eu falava: pai, o que que é isso? Aí ele falava: vai procurar no dicionário, vai pesquisar. Eu falei: o senhor sabe? Mas eu falei: ele falava: você não tem que se contentar com o que eu falo. Você tem que ir lá atrás. Então, bem fora da caixa, né? Da caixa, Eu né? acho que eu Vai pesquisar, vai eu acho que eu perguntar. responderia pro meu filho o que é e não, talvez nem falaria para ele atrás, mas eu acho que é bem essa resposta que faz com que a pessoa saia da zona de conforto. Não é muita sabedoria hoje, e o que a gente mais sente falta é que muitas pessoas estão perdendo esse senso crítico de desconfiar. Será que é isso mesmo? Será que é assim? De aceitar o que os outros falam sem nenhum questionamento. Eu falo tudo isso porque me ajudou nessa formação, né, de pessoa que pesquisa, que quer entender por que as coisas acontecem, né, um pouco dessa inquietação. E vem dos meus pais, né, vem da forma como eu fui criada. Eu tenho, né, viva minha tia, madrinha, tia Cida, e ela dizia que eu tinha que ter meu próprio estilo, que não tinha que ficar seguindo modinha, não. Então eu lembro que meu irmão e eu, meus pais, né, para ficar comprando esses tênis caros, essas coisas. Então nós dois usávamos, sabe o que chute, aquele tênis preto? E ela falava: então, Sim. você bota uns cadastros coloridos. Então ela já foi me ensinando a customizar as coisas e ter a minha cara, né? Não ficar indo só pela moda, né? Era uma estratégia, porque não podia acessar algumas coisas, mas é uma forma muito da gente aprender a criar as coisas que a gente gosta, ter autenticidade, né? Enfim, você falou para falar de mim, mas eu tô querendo trazer essas histórias porque eu percebo que muito do que eu sou hoje, do que
eu acredito tem a ver. Tem, por exemplo, a minha Não, avó, mas a avó é, Alcina. é isso mesmo que a Nossa, eu gente tô quer, que você tagarelando. traga um pouco da sua essência, pode falar. A ideia é que o convidado fale mais do que quem está aqui do outro lado. Então você pode falar à vontade. É, Essas histórias aí são muito cotidianas. Muitas das pessoas que estão assistindo viveram também pela falta de condição de comprar algo que estava na moda ou que algo que todo mundo queria, então se adaptava com o que tinha, né? Muito comum mesmo. Não tem nenhuma, é, tem nenhuma vergonha de falar isso e também é algo que nos traz um pouco da nossa infância um pouco mais sofrida, né? Eu diria que a minha infância foi talvez um pouco mais sofrida do que está sendo eu como adulto. Mas eram outros tempos, né? Meus pais provavelmente escondiam os problemas, né? A gente não via os problemas. verdade. Mas pode E falar. eu quero trazer também uma outra memória que foi me constituindo por essa coisa, por exemplo, hoje, né? Eu sou doula, né, também, né? E doula é uma mulher que acompanha outras mulheres quando elas vão ganhar neném, para ajudar a aliviar a dor, a trazer confiança, informações sobre como funciona o parto, né? E daí a minha bisavó Isabel, ela era parteira, a minha avó Alcina era benzedeira, então ela conhecia as ervas. E na minha família a gente sempre teve essa prática, alguém ganhou neném, a gente vai lá visitar, vai levar as coisas, né? E eu percebi, por exemplo, que esse desejo de ser doula estava muito ligado com a forma que as mulheres da minha família se tratavam e com essa ancestralidade, né? A casa da minha avó vivia cheia de gente que ela benzia, pessoas que ela ajudava, então ela conhecia esses segredos, né, das ervas. E hoje na doulagem também você receita um chá para uma mulher, o escaldapé, uma erva que vai deixar essa mulher mais tranquila, né? Então são saberes muito ancestrais, né? Coisas que é importante a gente valorizar e disseminar, né? Então tem essa questão da dolagem. Nossa, eu tenho uma memória muito bonita. Minha avó morreu, eu tinha 7 anos, mas eu lembro dela como se fosse hoje. Ela foi a primeira pessoa que falou que eu era uma princesa. Ai, você é linda, você vale ouro, você é uma princesa. E para uma garota negra escutar isso, Deus de pequena, né? A minha primeira referência de negritude não foi a criança na escola me chamando de macaca, foi minha avó falando que eu era uma princesa, né? E Você isso quer sabia, dizer já muito. sabia quem você era. Já sabia quem você era, o que você representava para os seus queridos, né, para as pessoas que você ama. Então, essas ofensas das crianças muito provavelmente te marcaram apenas como uma lembrança, né? Mas não te deixaram em dúvida de quem você é, né? Não é o que tem mais força na minha história, né? E foram sementes que essas pessoas que eu fui convivendo foram me plantando para quando para quando eu encarei as situações de racismo, eu tivesse mais fortalecida, sabe? Sim. Tinha uma senhora que era servente, a dona Gilda, ela foi servente da escola que eu estudei, aqui no Ensino Fundamental de 9 de Novembro. E depois de servente, ela foi fazer um curso de história, virou historiadora, e ela fazia saraus na casa dela, Danilo. Então, quando eu era criança, meu irmão e eu, a gente ia na casa dela, ficavam lendo, as pessoas cantando. Então, eu falei, olha que referência bonita, né? Tantas pessoas E isso, de com qual fora. idade mais ou menos? Antes dos 10 anos? Depois? Bem Aí, criança eu já mesmo? tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos, assim. Eu não sabia nem o que era a palavra sarau com 10 anos, Cláudio. Você vê? Eu vim E, saber o que é um sarau já adulto, já, sabe? pois é. Mas E bem legal talvez essas sabia o que era vivências sarau aí. de uma outra forma. Eu fico pensando, por exemplo, em casa sempre teve essas rodas de samba, as festas, aí um tio puxa um samba, o outro canta. Isso é também o nosso jeito de fazer sarau, não é? Conta Ah, causo, é, conta história. verdade, né? Olha, o Cláudio tá comentando aqui, ó. Puxa, que memória. Tá comentando aqui, puxa, que memória incrível, os saraus na casa de Dona Gilda. Isso. Acho que para É, ele tá sendo eu já. um momento bem gostoso, né? Ele tá vendo a irmã dele falando, uma pessoa que ele tem muita referência, ele comenta, falava bastante nesse sentido
ter você como uma referência para ele e de ter tido os dois terem tido essa vivência, né? De ter esse momento com a família, né? Essa comunhão, né? Isso é uma comunhão, a família unida, conversando, enfim, as crianças brincando, os adultos conversando coisas de adultos às vezes também. Muito legal isso, muito nutritivo para a gente como criança, né? Ter essa vivência com a família, extremamente importante. Nossa, uma delícia. Agora que você falou do meu irmão, nós dançamos durante muitos anos, né? De 1989 até 2016, como mestre sala e porta-bandeira. E a gente começou no quintal da Eu minha adorei avó. que você Ela falou pegava o data. Eu, eu adoro ter esse negócio de data. As pessoas falam às vezes, eu fico meio perdido, mas eu gosto quando a pessoa fala, ó, a gente começou em tal ano e até tal ano tal coisa e tal, e fala com a idade. Eu acho legal que dá pra gente se situar mais ou menos. Quer dizer que a gente tem uma idade um pouquinho diferente aí. Vocês são um pouquinho mais velhos que eu. Sim, eu tenho agora, eu tô com 38 anos. Vou fazer. Não, Ah, 39, olha, eu 39 anos. gostinho de E aí a gente 18, começou né? muito cedo, você viu? E a gente começou muito pequenininho, né? Minha avó pegava um cabo de vassoura, ela amarrava um pano e falava para mim: roda, roda, filha, roda como a porta-bandeira. E pro meu irmão: vai, dança em volta dela, você é o mestre de sala, né? E depois disso a Caramba, gente, você viu, começou aí. E os meus pais sempre participaram de escola de samba, escola aqui do bairro, Flores de Vila da Lila, né? E um dia, a gente criança, fomos lá no ensaio. Aí eu fui lá no banheiro da escola de samba, vi que tinha um cabo de vassoura. Aí eu fui lá no meio da quadra, comecei a rodar, 7 anos. E meu irmão chamou, vem, vamos nossa, dançar. E a gente começou a dançar no meio da escola de samba. E daí o presidente falou, ô Manteiga, Manteiga é o apelido do meu pai, os seus filhos sabem dançar minha sala e portar bandeira. Olha, vocês estavam escondendo ouro. E foi aí que convidaram a gente. Então a gente nossa, começou com o mestre sala e porta-bandeira mirim e dançando lá na que da escola de hora, samba, mano. né? Nossa, Deus de Meu, de menina, e 89 até 2016, bastante tempo, hein? 15 anos nossa, aí, quase 15, 16 anos, né? Não, desculpa, isso, aí falei, dançou falei errado. Deu mais, eu calculei errado aqui agora. quase 30 Deu anos, quantos anos? né? 20? Quase 30 anos. Nossa, eu tirei 10 anos da sua história, desculpa aí. E depois nós fomos para o Camisa Verde e Branco em 2011, que é uma escola tradicional aqui, né? Desfilamos lá por 10 anos também. E essa escola de samba tem muita relação com a história de São Paulo, né? Que é o berço do samba, né? Ali na região da Barra Funda. Então, nós convivíamos com pessoas que participavam da escola de samba quando isso era proibido, né? Quando a polícia batia, tinham que Ah, fazer samba escondido. Então, foi muito importante escutar essas histórias, né? De resistência e falar, poxa, eu tô aqui dançando. E, não, de novo, aquele que estava dizendo, não sou só eu, né? Eu tô com essa bandeira, né? Com esse pavilhão, representando a história de tantas pessoas, né? Que batalharam para o samba existir. São tantas histórias, né? Com a nossa história. Então, foi uma grande honra também dançar lá junto com meu irmão, né? Foi bem bonito, bem bonito. você falou um detalhe que eu não sabia, né? Eu não sabia que. Eu imaginava que a cultura negra e africana sempre foi marginalizada, mas eu não sabia que tinha essa. Não podia dançar. Assim, que o carnaval em algum momento tinha sido algo marginalizado, alguma coisa assim. Muito interessante ter falado isso, porque às vezes a gente vê as pessoas lá na roda de samba, no carnaval em si, nas avenidas, e a gente não imagina, igual você falou, o que tem por trás, né? Mas tem toda essa história, né? Da força, da luta para você estar ali dançando. Só o fato de exercer, de levantar a sua bandeira da sua escola e estar ali já é uma luta, né? Que vem de anos, vem dos ancestrais. Eu não sabia disso, bastante interessante. E aí Tinha vocês ainda falando dessa pararam história, porque já. Pode falar. não só mais um exemplo, falando um pouco dessa história de que era proibido, tinha um senhor lá, o tio Hélio Bagunça, que ele disse que muitos negros e negras eles eram engraxates, né, no centro da cidade. Aí tinha um caixote, aí começava a fazer o samba, aí vinha eu com tamborim, aí virava ali uma roda de samba, aí chegava a polícia, aí esparramava todo mundo, batia, colocava na cadeia, né?
Ele falou, vocês estão aqui fazendo batucada, mas antes não era possível. Eu conto isso porque pra gente, às vezes a gente perde um pouco, né? O quanto teve gente que lutou muito pra gente fazer uma coisa que parece simples. Ah, vamos fazer um samba. Mas teve muito Sim. suor, muito sangue para isso acontecer, né? Então, para dizer que ser porta-bandeira, dançar, tinha essa parte da recreação, que é bonito, que é gostoso, né? Mas também tinha essa parte de honrar, né, todas essas pessoas que tornaram isso possível para a gente hoje, né? E a gente fez isso por E a gente quase está 30 falando. anos. E essa data aqui dessa situação foi antes da ditadura, foi no período da ditadura, essa época aí que você comentou, que os avós aí que não podiam, que. Olha, foi antes e durante a ditadura. Foi antes e durante a ditadura. Hum, As práticas negras eram muito marginalizadas, né? Por exemplo, as religiões de matriz africana, como o candomblé, eram proibidas, né? Tinham muitas perseguições, né? As manifestações culturais negras. A capoeira, né? Era vista como crime também. Tem até um samba do Geraldo puxa. Filme que ele fala que antes o negro não podia ir para capoeira, as religiões eram marginalizadas e hoje tem poucos negros nesses espaços, né? Que às vezes as pessoas brancas acabam estando em maior número, né? Então também é uma crítica que ele faz às coisas que são descriminalizadas, né? E antes, mas Hum, agora serve. Então. certo. É muito legal saber, a gente fica muito por fora dessa. Hoje em dia, de certa forma, não é que seja moda, mas hoje em dia todos querem ter trança, usar uma roupa mais característica de origem africana, tanto brancos quanto negros, né? Eu não vejo esse problema de uma pessoa que não é daquela origem, daquela cor, usar algo da outra pessoa, né? Não chega a ser apropriação, mas você acha legal, acha bonito, vai e usa, mas com certeza antigamente não era uma coisa assim tão fácil de se, não era tão legal. Você queria ter a sua origem à mostra, você corria risco de apanhar, risco de ser preso, né? Isso é uma coisa muito ruim. Realmente, antigamente eu acredito que era mais evidente isso, assim, a punição era mais na hora. Hoje em dia é mais na caneta, na falta de emprego, ou no, assim, é diferente, eu acho, só, como era antes e como é agora. Ainda existe, né? Só talvez não seja tão na prática, ou talvez seja na prática de outra maneira, talvez demore um pouco mais para ser sentido na pele mesmo, digamos assim. Eu fico vendo hoje, por exemplo, muitas pessoas têm preconceito, por exemplo, com funk, né? E é uma expressão cultural legítima, né? Como antes tinham com samba. Então, às vezes, tudo que vem do que a gente chama das periferias, tido como cultura subalterna, tem essa pegada de preconceito, né? De perseguição, né? Por isso que eu acho que é legal não perder de vista essa caminhada histórica, até para a gente desconfiar quando criticam muito tal expressão cultural, com esse viés de que não, por exemplo, que colocando como se fosse menos, né? Então, não perder de vista o processo histórico acho que é bem Sim. importante. Tem, Lembrar tem um dessas comentário aqui da lembranças. Patrícia Freire, né? Desde após a abolição, criaram um conceito de vadiagem para prender as pessoas que estivessem celebrando, cantando ou jogando. Eu Nossa, escutei, já vi muitas histórias relacionadas a isso, né? A questão de exercer uma capoeira, de cantar uma música de origem africana, ou ritmos, ou danças, qualquer coisa do tipo, era marginalizado exatamente porque naquela época, os brancos, né, os senhorzinhos, os donos de fazenda, enfim, eles não queriam, né, que os negros tivessem liberdade de verdade, né, tipo assim, já libertou os caras, já jogou os caras na rua, quer mais o quê? Né? Você quer emprego também? Pô, você quer também poder dançar e cantar? Como assim? Você já está livre, né? Você já está liberto, você já tem a sua alforria. Mas aí, exatamente por isso, essa maneira que foi tratada a abolição, largou na rua, jogou na rua, que fez com que
que eles fizeram com que as pessoas fossem marginalizadas, né? Ah, você não tem emprego, você não tem estudo, lógico, acabou de ser jogado na rua, como é que vai estudar? Como é que vai pagar um curso? Como é que vai pagar uma faculdade? Como é que vai ter acesso à informação? Acho que nenhum jornal eles tinham acesso, provavelmente. Devia ser acesso de informação para pessoas brancas. Mas realmente é uma história que não foi contada na minha época de escola, né? Eu soube eu Importante. soube apenas da invasão, que foi tratada como descobrimento, mas toda essa história do negro, da escravidão, da marginalização, foi contada depois de adulto para mim. Então, cada vez mais faz sentido para mim. Importante você tocar nesse ponto, porque, por exemplo, falam que no Brasil, né, a discriminação era mais leve, que não tinham leis racistas, e tinham sim. Por exemplo, os negros, no pós-abolição, eles eram proibidos de ir para a escola, né? Eles tinham acesso ao mercado de trabalho dificultado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eles fizeram ações afirmativas para os imigrantes, né, com cotas para trabalhar, por exemplo, nas fábricas, onde 90% das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram estrangeiros e a população negra não tinha isso, né? Então foram feitas diversas medidas, inclusive isso que a Patrícia fala da lei de vadiagem. Então você não podia ir para a escola, você não tinha trabalho. Se você estivesse na rua, você ainda era preso. Então queriam pegar de todas as medidas, de todas as formas, né? Isso é uma E os coisa que eu quilombos falo aí ainda eram tratados nesse sentido, que tivesse, encontrassem um quilombo, a ideia era destruir, né, para destruir a célula ali, o apoio que os quilombos traziam dos escravos que fugiam, mas ainda não tinha você ficar no quilombo, né, sei lá, tranquilo, tentando viver, você não poderia, porque ainda tinha os fazendeiros, os senhorzinhos, enfim, que iam caçar para matar ou para pegar de volta os escravos. exatamente. A punição para quem fosse pego em um quilombo era o enforcamento, né? Então era decapitado. Então, para a gente ter uma dimensão também do quanto os nossos ancestrais resistiram. Eu achei muito legal você falar isso do quilombo, porque é algo que eu estou estudando muito agora, sabe, Danilo? Para pensar que os nossos ancestrais, os negros que foram escravizados, eles estavam num contexto muito difícil, né? Da escravidão, e parecia que não tinha nenhuma perspectiva. E daí, eles conseguiram se organizar para criar um sistema que era totalmente fora daquilo que existia. Pensa, eles eram livres num quilombo. E falar Sim. nisso hoje me anima muito, porque a gente está vivendo situações tão difíceis, né? De racismo, de neoliberalismo, e dá a impressão que não tem para onde ir, que não vai dar certo. E aí eu fico pensando, ali os meus ancestrais, eles conseguiram se organizar e criar estratégias, tecnologias de convivência. E hoje a gente também pode se organizar para isso. Então, para mim, é uma grande inspiração, né? Por exemplo, agora eu falei para você, eu não estou mais lá na escola de samba, né? Ficamos ali só até 2016, a gente sentiu que era um outro movimento, mas a gente vai encontrando também outros espaços de aquilombamento, né? Eu participo hoje com muita alegria da comunidade do Rosário dos Homens Pretos, aqui da Penha de França, né? E é uma comunidade que resgata a memória ali da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, a memória dos negros e negras ali da região da Penha, por exemplo, a dona Micaela, que é nome de praça, que foi parteira, faz as celebrações, enfim, várias ações que eu penso que são de aquilombamento mesmo, que as pessoas se reúnem, criam estratégias, se alegram, discutem. Então, tem muitos pequenos quilombos aí na periferia, né? Por exemplo, Mais vocês aí modernizados, do né? Pinheirinho, né? É um aquilombamento, né? Isso é muito inspirador, assim. Isso é algo que tem aquecido o meu coração, mesmo diante de tanta barbárie, assim. Eu estou muito animada, assim, para fazer junto, para pensar em possibilidades, assim, mesmo diante do caos. Poxa, é muito bom ouvir palavras como as suas, assim. Fico feliz, né, de você
ter esse reflexo da gente. Fazemos o possível aqui para trazer um pouco de cultura, de conversa, de debate, né? Poucas as vezes a gente teve alguém assim que não condizia com o que a gente faz, com o que a gente quer, né? Que é a ideia de liberdade, de arte, de qualquer pessoa pode vir aqui conversar, mostrar sua arte. Todo mundo tem algo para apresentar, para mostrar e tal, mesmo que não seja às vezes algo que seja compreensível de uma primeira maneira e tal. E cada vez mais eu venho aprendendo com as lives com pessoas como você, o Adão, as outras moças que vão vir aqui hoje também falar com a gente. Então, essa ideia de hoje do Casarão Antigo, desse mês, mês das mulheres, não é que a gente quer, um mês é para as mulheres, o outro mês é dos homens, né? É bem diferente. A gente quer que sempre tenham mulheres conosco. Porém, no mês que tem o dia delas, né? Nossas mães, irmãs, vós, amigas, enfim, pelo menos esse mês a gente tenta fazer o possível para ter apenas artistas mulheres, para mostrar o máximo de artistas mulheres. E nos meses seguintes a gente vai deixando sempre misto, né? Mas a gente sempre pede nas lives que qualquer mulher, artista negra, enfim, qualquer mulher entre em contato com a gente sempre para a gente ter esse bate-papo, essa oportunidade também, a gente conhecer, conversar. E antes que eu fique falando mais aqui, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre sobre ser doula, como é que funciona, onde isso veio aparecer na sua vida e como você lida com isso. Você é mãe, né? Imagino que deva ter tem uma relação grande, eu acho, com isso, talvez antes ou depois da sua maternidade. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso e depois você dá um comentário sobre esse trabalho legal aqui do YouTube, ó, da solidão à bênção. Tá. Eu já vi esse trabalho, já vi o outro vídeo também seu sobre racismo e o genocídio da juventude preta, então fica à vontade. Sim. Então, eu comecei a atuar como doula em 2017. E olha que interessante, em 2017 eu estava finalizando a minha pesquisa sobre o extermínio da juventude negra, né? Que chama Territórios de Morte, Homicídio, Raça e Vulnerabilidade Social na cidade de São Paulo. E pense, estudar isso é muito pesado, né? E no final da pesquisa, eu estava também pensando, né, que as minhas ancestrais, os meus ancestrais foram fazendo historicamente para conseguir resistir a esse genocídio que não é pontual, que não é de agora, né? E aí me chegou a doulagem. Uma amiga falou: nossa, Cláudia, você sempre acompanha as mulheres, você gosta de gestação, gravidez, eu acho que você seria uma boa doula. E aí eu fui pesquisar para ver o que era. E aí eu vi que a doulagem, como eu contei no começo, tinha muita relação com a história das mulheres da minha família, né? Minha bisavó que era parteira, minha avó que era benzedeira, a gente que sempre buscou acompanhar as mulheres, né? Na época, a mãe dos meus sobrinhos tinha acabado de ter o Luiz Otávio, meu primeiro sobrinho, e eu acompanhei muito de perto a gestação dela, e eu trabalhava também numa creche, né? Convia com muitas mulheres, mães de bebês, e fiquei com muita vontade de acompanhar essas mulheres e apoiá-las para que tivessem uma gestação mais respeitosa. No Brasil, por exemplo, as mulheres que mais morrem, as mulheres que mais sofrem violência obstétrica são as mulheres negras. E muitas vezes não têm conhecimento de como ter uma gestação tranquila, quais são seus direitos, né? O Brasil é um dos países que tem o maior índice de cesárea desnecessário, né? Então, eu fui aprendendo a apoiar as mulheres para elas confiarem na sua força de parir, no seu corpo, nessa sabedoria que é ancestral, né? De conhecerem quais são os seus direitos. Então, de repente, você está numa consulta e o médico falar que, por exemplo, você não parir é difícil, tem que tomar anestesia, tem que fazer isso, fazer aquilo, e você poder questionar aquilo que eu falei. Será que é isso mesmo? Você tem o conhecimento também, né? E para a mulher
chegar ao ponto de conseguir parir com tranquilidade, ela precisa ser bem informada e bem assistida. Isso é o papel de uma doula, né? Então, você acompanha a mulher durante a gestação trazendo informação, você tem técnicas para aliviar a dor e a ansiedade. Então, são chás, são massagens, né? Você tá com ela ali durante o trabalho do parto, dando esse apoio para ela, para a companheira ou para o companheiro, para a família, e depois no pós-parto também para receber esse bebê. Eu acredito que hoje, infelizmente, as crianças são recebidas de uma forma muito violenta. O parto virou uma coisa que parece que é do lugar do hospital, que as pessoas têm medo. E antes, onde as pessoas pariam? Em casa, com as suas mães, suas tias, as mulheres, né, que apoiavam. O parto era uma coisa íntima. Você vai trazer uma vida ao mundo, né? E isso tem muita mística. E as crianças acabam vindo com muito desrespeito, né? Com muita violência. Então, ser doula também é militar nesse sentido, né? E eu falo que as mulheres que eu acompanhei, né, que eu tive a honra, né, de acompanhar as histórias, como a Thalita, a Thaís, a Érica, né, foram também me fortalecendo para quando eu fosse mãe, né? Porque é uma transformação ali, né? É um portal que se abre, né? Quando você traz uma criança para esse mundo. E aí, há 8 Com meses, nasceu a minha certeza. filha Tereza. E eu tive a oportunidade de tê-la aqui na sala da minha casa, apoiada, né? Pelas parteiras Maiara e Natália, da Mauri, pela Pamela, que é minha doula, que é minha amiga, junto com meu companheiro, com o Guinho, com a minha mãe, com meu irmão. E foi no meio de uma pandemia, mas eu não senti medo, Sim. porque eu senti que eu estava segura, que eu estava sendo apoiada, né? Então, não senti nem dor no meu parto, para você ter uma ideia. Então, eu pude Caramba, vivenciar, nem dor eu senti, né? Senti a força da contração, essa onda que vem, né? Mas não foi uma experiência de sofrimento, porque eu tive apoio. E ainda aumentou mais o meu desejo que mais mulheres tenham acesso a isso. Mesmo se você for parir num hospital, você possa parir o seu bebê de forma respeitosa, né? E mesmo se for uma cesárea, que seja uma forma respeitosa também. Mas não porque você acha que você não é capaz, porque você tem medo, porque acha que é alguma coisa, né? Não tem nada errado com a gente, né? Nós somos também mulheres, somos fêmeas, né? Enfim, a mulher tem que estar o- bem a, na- informada e ter a a liberdade de natureza escolher também a preparou, via de parto que é melhor para ela. E se for uma a natureza cesárea, que seja uma preparou cesárea vocês para consciente. isso. É, e não é do nada, é um acompanhamento, né? Você vai criando essa confiança, né? Esse apoio. Então, com a Tereza, eu É, pude vivenciar isso. poxa, é assim, é uma, é um sentimento óbvio que eu não consigo entender, né? Posso respeitar, né? Talvez até tentar entender mais, mas eu não sou mãe, né? Não tenho condições de gerar uma vida, mas deve ser uma sensação mágica, né? De outro mundo, deve ser uma coisa, ainda mais que você falou que você teve condições de ter na sua casa. Então, com certeza esse momento foi maravilhoso, foi um momento mágico, um momento único, né? E eu estava só tentando pegar um breve pedacinho só para colocar uma experiência que eu tive recentemente. É, a gente estava vendo, a minha esposa estava vendo alguns documentários, tentando ver alguma coisa sobre gestação, né? E a gente se deparou, alguém comentou com a gente, não lembro quem, sobre esse documentário aqui, O Nascimento do Parto, o Renascimento do Parto, né? Que tem na Netflix. Tem o 1, 2 e o 3. Eu acho que a gente talvez não assistiu o 3 ainda. E tem uma mulher fazendo um breve relato no começo, né? Da gravidez dela, que ela teve um bebê no hospital. Ai, foi tudo lindo, e o bebê nasceu. E aí, passando o tempo, ela tudo, não é limpa a palavra, mas tudo segundo, terceiro bebê,
e ela teve a experiência de ter uma doula, de ter parto em casa. Aí depois que ela teve essa experiência, aí ela falou que ela nunca mais queria pisar no hospital para ter um bebê. Ela percebeu o quanto o hospital trata como um trabalho, né? Corta ali a mãe, corta o cordão umbilical, o bebê sai, tem a luz que bate no olho, e o bebê já começa a chorar, e aquela coisa, aí fica um segundo com a mãe, tira uma foto, já vai lá para a incubadora, e ela viu que não foi aquela maravilha toda que ela pensou que fosse no começo, né? Do primeiro bebê que ela teve. Então, essa questão de doula e tal, depois eu vim perceber a importância de ter uma doula, né? De ter alguém para acompanhar o seu parto. Antes, lógico, todo o pré-natal, óbvio, é bem importante, mas no nascimento mesmo, o ideal para uma criança é ter, no mínimo, duas mulheres, né? A mãe que vai nascer, a que vai receber o bebê, e a doula para ajudar. O pai é legal, óbvio, a família, mas tem que ser muito mais humanizado esse parto. Esse parto de hospital tá muito industrial, né? Muito linha de produção e não deveria ser assim. Né? Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Sim, ainda mais, né, se for um hospital que não respeite as escolhas e o tempo daquela mulher para ela parir, né, as vontades dela, né. Para algumas mulheres, por exemplo, no meu caso, foi muito mais, eu me senti muito mais tranquila tendo meu bebê em casa. Algumas mulheres se sentem mais seguras no hospital. E se for no hospital, é importante que essa equipe médica respeite as vontades das mulheres, não acelere o trabalho de parto, né? Por exemplo, acontece muito de você chegar lá e falar, ah, você não está com dilatação, está demorando por ocitocina, né? Que faz com que aumente muitas contrações e fique um processo muito doloroso, né? Porque não respeita esse tempo, né? Trabalho de parto pode ser rápido, pode ser de 4, 6 horas, mas pode durar 12 horas, né? E às vezes esse ambiente hospitalar não tem esse respeito, né? É possível que se tenha, mas precisa realmente melhorar a estrutura, que isso seja realmente usado, assim. É interessante falar, será que não são humanos? Mas às vezes fazem os processos de uma forma assim, Danilo, tão mecânica. Pega o bebê, joga o bebê, corta, faz, como se você não estivesse lidando com gente, né? E a gente precisa, né? A gente precisa ser acolhida, né? Não é um evento médico, né? É um evento da vida, né? É um evento natural. Tem um provérbio africano que eu gosto de falar, que diz assim que para criar uma criança, para cuidar de uma criança, a gente precisa da aldeia toda, né? E a criança vem com essa mulher, né? Com essa mãe, né? Que vai parir essa criança. Então precisa, né? Do companheiro, da companheira, dos avós, de uma equipe sensível, das amigas, dos amigos, né? Eu acredito do fundo do meu coração que não é a única obrigação do pai e da mãe, do responsável direto, cuidar de uma criança, não é uma coisa só para dois. O parto, cuidar de um filho é algo comunitário. Para essas pessoas darem conta, elas precisam de apoio. Né? Então, depois, por exemplo, que vem esse bebê, precisa sim alguém lá acompanhar essa família. Você está comendo, a casa está arrumada, eu posso fazer isso. Você está inseguro, você está insegura, né? Onde essa criança vai ficar depois que esse responsável direto começar a trabalhar? Quem vai dar esse apoio? Então, o tempo todo é um evento comunitário, né? Às vezes é muito pesado quando você larga a mulher sozinha lá no hospital, no parto, depois chega o bebê na família, ninguém vai apoiar, como se fosse a vida deles, eles se viram, né? E aí fica um processo muito pesado, não precisa, né? O parto é um evento familiar, né? Quando a criança nasce, os bantos falam isso, né? É um sol que acende, é um sol que nasce para iluminar toda a comunidade, né? Então essa é a vida para todos e todas, né? É algo íntimo, mas é algo comunitário também. Então a gente precisa pensar em formas, né, de como essa comunidade vai acolher essa criança, essa mulher,
essa família que está nascendo ali. Acho que isso tem muito da cultura, da ancestralidade africana, negra, né? Essa ideia da comunidade, né? Do povo ser unido, né? De muitas vezes morar junto, próximo à família, para que todos tenham a criação do filho ou do sobrinho, no caso, seu sobrinho é seu filho, ele obedece você como obedece o pai e a mãe dele, né? Digamos assim. Então, acho que tem muita coisa da ancestralidade negra, africana, que poderia ser realmente bastante abraçado pela sociedade moderna, pela sociedade antiga, né, que deixou isso tudo marginalizado, né, toda essa cultura da dança e tudo mais. Eu mesmo vou falar para você, eu não tenho muitos costumes, sabe? Algumas coisas que minha mãe fazia comigo quando eu era criança, provavelmente eu não vou passar para os meus filhos, porque tenho alguns costumes que eu realmente perdi, né, devido a trabalhar e tal, e acabar realmente deixando de lado essa convivência, essas coisas que são tão peculiares de cada família, né? Cada família tem o seu hábito, almoçar macarrão domingo, toda uma vez no ano tem que fazer tal coisa, a família junta. Então, vários hábitos desses eu não tenho, né? Então, eu sinto um pouco de distância às vezes da minha família, claro, por culpa minha também, mas por não ter esses hábitos que às vezes a gente tinha quando era mais jovem e acaba perdendo quando vai crescendo. Mesmo. Você falou isso, né? Esses hábitos que mudam, mas às vezes com o nascimento de uma criança acaba também sendo uma oportunidade, né, de aproximar, né? Não sei, os bebês têm uma coisa muito magnética, né? Que às vezes a família tá meio tretada, aí deixa pra lá, eu quero chegar perto dessa criança, né? E acaba convivendo Verdade. também. É uma oportunidade também de retomar algumas coisas, né? Eu fico pensando, né? Passar por cima de outras também. A gente sabe que nem sempre as convivências são as melhores, né? Mas o tempo todo também a gente está reaprendendo, né? Então, às vezes um bebê ajuda a deixar algumas coisas para lá e retomar outras, né? Hoje minha mãe estava Verdade. lembrando aqui, né? Que ela cresceu num quintal que morava as irmãs com os filhos, né? Com as filhas. E tinha uma irmã dela, minha tia Maria, que tinha um gênio mais difícil. Falava, a Maria saía para trabalhar, deixava as crianças lá, mas a gente cuidava, todo mundo dava para comer, dava bronca, tava ali. Ela era meio chata, Uhum. mas o filho não tem nada a ver com ele. E hoje Tem também a gente mesmo acaba isso. ficando mais isolado, né? Por conta de trabalho, enfim. Mas foi interessante, ela falou, eu lembrei agora dessa nossa conversa, né? O Adão está reafirmando aquele provérbio que você falou um pouco atrás aí. Ele falou que, né, te parabenizando pela sua linda trajetória, pela trajetória que você vem escrevendo aí. Eu Ai, acho que eu nunca conversei obrigada. com alguém assim que, sei lá, que teve tanto para me ensinar em relação a toda essa questão da ancestralidade, da cultura negra. A gente teve um casarão temático também, né, sobre a cultura negra em novembro, que foi inclusive o que o Cláudio Mar participou. Também foi bem, o Cláudio participou, foi bem legal, foi bem interessante. Várias pessoas que trazem essa bandeira da ancestralidade da cultura negra para a gente conversar também. Foi muito legal. E, bom, gostaria de dizer que a gente está chegando ao fim, infelizmente, né? A gente tem Ah, uma média de tempo de 50 minutos, uma hora, às vezes a gente acaba um pouquinho antes, um pouquinho em cima da hora, mas para a gente também não atrasar a próxima live, temos mais dois artistas para participar, três artistas, que a próxima live são com duas pessoas e a outra live com apenas uma pessoa. E queria agradecer você, Cláudia, muito obrigado pela sua história, pela sua vivência, pelos seus milhões de sorrisos que você deu aí para trazer um pouco de alegria para a gente aqui hoje. Muito, muito bom conversar com pessoas alegres, felizes, de bem com a vida, né? Mesmo tendo as suas cicatrizes, a sua história de vida às vezes dura, difícil, muitas vezes, na verdade. E queria que você deixasse algum recado aí, deixasse algo para as mulheres, de repente algum recado de mãe para mãe, de mulher negra para mulher negra, sobre sobre sua vida, sobre o que você te- teria para passar, para ensinar ou para aconselhar alguém, ou uma mensagem positiva. tá certo.
Danilo, eu quero agradecer pela oportunidade. Estou realmente muito honrada por estar aqui, nessa troca de ideia tão gostosa com você, falando coisas assim que eu acredito e que dão brilho e sentido para minha vida. Quero agradecer a todo mundo que apareceu aí na live, o meu irmão, Cláudio, a Rafa, a Débora, a Patrícia, né? Agradecer a minha família, as comunidades da qual eu faço parte, né? A comunidade do Rosário. E o que eu quero dizer, eu quero de novo agradecer, né? Agradecer os ventres que me geraram, falar que se hoje eu estou aqui, viva, conversando com vocês, foi por causa das minhas ancestrais, dos meus ancestrais que resistiram, das mulheres, né, da minha família, do primeiro ventre que gerou esse mundo, né? E dizer que isso me dá muito ânimo, me dá muita esperança, né? De ser mulher negra, e de poder fazer memória de todas essas outras mulheres negras, né? Nós somos uma grande rede, e em rede é melhor para a gente se articular, para a gente batalhar. O pai Benedito, que é um preto velho do terreiro que eu frequento, ele diz que formigas juntas não morrem afogadas. Formigas Mais um juntas provérbio aí. não morrem afogadas. Então, eu acho que a convivência nem sempre é tranquila, mas a gente tem que estar junto para conseguir superar. É junto que eu quero fazer. Cada vez mais a gente vê, né? Essa pandemia mostrou a importância das pessoas estarem unidas, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, da união que fez a diferença na vida das pessoas que não têm condições. Então, cada vez mais a gente se mostra que a gente é coletivo, né? Que a gente precisa de outras pessoas o tempo todo, independente de você ter uma profissão, um dinheiro, você vai depender de alguém para comprar algo, para uma ajuda, um favor, uma mudança, um parto, enfim. A gente é coletivo, o ser humano ele é coletivo, não é individual, não consegue ser individual de maneira alguma. E vamos registrar esse último momento com uma pequena foto. Você faz uma pose daí, eu faço uma daqui, pode ser? Vamos lá? Calma aí, só mais uma para... Certo? Certo. Muito obrigado, Danilo, Cláudia. Gratidão. Bom, alegria conhecer. Na hora, um ótimo domingo para você, para sua família aí. Manda um beijo para todos e nos veremos em breve aí. Se puder acompanhar as próximas lives, vamos ficar muito felizes, tá bom? Muito obrigado por tudo que você passou pra gente aí, tá bom? Muito obrigado, valeu. Obrigada. Salve suas forças. Tchau. Até mais, tchau, tchau.